Amados, gostaria que todos abrissem a tua Bíblia, o livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 25, assim como é a campanha. Pega a pendrive ali no DVD. Põe ali o fundo musical, alguém aqui da igreja? Musical. O pastor Davi se acostumou mal com... Tá melhor. Glória a Deus. Livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 25. É o título da campanha a qual vamos pregar nesta noite. Quero agradecer aqui a pastora por estar me dando esta honra de estar ministrando a palavra do Senhor, confiando na palavra do nosso Rei eterno Jesus Cristo, que pode atravessar nossos corações através de cada um de nós. Quero deixar bem claro que o pastor Davi Reis, ele não seria nada se não fosse Deus na minha vida, assim também a vida de cada um de vós. Quero deixar bem claro que nós não somos mais do que ninguém nesta terra, mas sim o Espírito Santo do Senhor vem nos consolar. E a palavra do Senhor hoje, nesta noite, ela vem falar de um livro onde diz que o povo estava sobre uma rebeldia e Deus coloca uma forma de praga sobre aquela terra, sobre a terra de Judá. Vamos estar lendo agora no livro de Joel, capítulo 2, versículo de número 25. Todos acharam encarecidamente, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra: Restitui-ei. Glória a Deus. Palavras que embolam a língua do pastor Davi. Restitui-vos aos anos. Ou seja, estará restituído aos anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão. E a ruga, o meu grande exército eu enviarei contra vós. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Bem-nos assentados, oremos ao Senhor e pedimos para que o Senhor, Ele venha nos trazer a palavra de vida eterna nesta noite. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Bem-nos assentados, coloque a mão no seu coração. Bendito Deus e eterno Pai, nesta noite, Deus, faremos menção da Tua palavra, Deus. Há aqui, Deus, sobre uma tribuna, alguém que fala, Pai. Há sobre a Tua igreja, Pai, pessoas que ouvem, Deus. E a palavra maior vem do alto céu, Pai. E desde já eu estendo meus ouvidos para ouvir a Tua voz. Deus, a minha visão para ter visões proféticas, Pai. Assim também peço que o Senhor abra os olhos de cada um de nós aqui nesta igreja. Deus, que a nossa narina possa sentir o cheiro suave do Teu sangue que jorrou sobre aquela cruz, Pai. Mas não representado, Pai, como um sacrifício, mas sim como amor para a nossa vida. Para cada dia nós reconhecemos, Pai, que somente o Senhor é santo. Quem somos nós, Pai, para julgar o nosso próximo, Deus, se não for, Deus, de acordo com a Tua palavra. Deus, eu não sei como vai sair esta palavra desta noite, mas seja mel, seja fel, seja para os nossos corações, Deus. Traga, Senhor, meu Pai, em mim o Teu Espírito Santo, Pai, e eu coloco, Pai, os meus lábios ao Teu favor. Deus, usa meus lábios agora neste momento, porque está doado para o Teu Espírito Santo. Que o meu corpo seja o Teu instrumento para bailar sobre esta igreja, Pai.
Que a cada ministro e ministrante, Pai, da Tua palavra venha sentir o impacto, Senhor, que o Senhor derrama sobre esta terra, Pai. Não importa, Pai, que nós diminuamos, Pai, mas que o Senhor venha crescer em nossa vida. Nos acrescenta, Pai, dias favoráveis, Pai, em nossa vida. Porque a Tua palavra diz que nossos dias, Pai, nós devemos saber viver os dias maus. Mas para aqueles, Pai, que estão, Senhor, Pai, ao seu caminho, não enxergam, Pai, esta escuridão. Pois mesmo que enxergue, Pai, caminham por outra trilha, caminham por outro lado, Pai, aonde somente o Senhor é Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, toma esta palavra, Pai, em Tuas mãos. Coloca, Pai, em nossos corações. Ah, Pai, esta espada de 2 gumes, que corta para os 2 lados, Pai. A começar por mim, Pai. Comece com esta palavra, me lapidando, Pai, pois todos nós somos barros, Pai, e o barro sai, Deus, de dentro do lamaçal. E quando nós saímos do lamaçal, Pai, é para que o Senhor venha nos amassar, para que o Senhor venha nos moldar, para que o Senhor venha fazer um manancial de bênção, candará, subderefaça em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, restaura cada vaso, Pai, ainda que esteja quebrado nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, encontramos com uma palavra de Deus sobre um homem chamado Joel, um nome comum sobre a Bíblia, um nome comum sobre a nossa sociedade. Mas para Deus, esse nome tinha um significado. Joel significa Jeová é Deus. Mas não quer dizer que todo Joel ele vai ter uma potência assim como teve esse Joel. Relata a Bíblia que Joel ele foi considerado como um dos profetas menores, porque era de uma circunstância, de um lugar aonde poucos olhavam, poucos admiravam a localidade aonde Joel morava. Relata que o seu pai não era conhecido, mas a Bíblia relata o nome do seu pai. Um profeta de pequeno porte, aonde Deus olha para Judá, e Judá estava sobre a rebeldia. O que acontece? Que Deus, Ele desde quando criou a humanidade, Ele cria para o seu próprio reinado. Ele cria o homem em sua imagem e semelhança. E quando Deus fala, façamos o homem em nossa imagem e semelhança, Ele olha para cada um de nós e Ele vê a nossa imagem estampada em nossa face. Mas acontece que, não somente nos dias antigos ou nos dias atuais, o povo de Deus, ele sempre quer se rebelar contra Deus. E quando nós somos a imagem de Deus, nós devemos também ser a semelhança do Senhor. E quando nós deixamos a semelhança do Senhor de lado, o Senhor começa agora a fazer coisas que acontecem em nossa vida, que parecem desagradáveis aos nossos olhos, que parecem desagradáveis à nossa sociedade. O que acontece sobre a nossa vida, às vezes, sem nós imaginarmos, as coisas começam agora a passar de uma certa forma em nossa vida, enxergando que a nossa vida está como se fosse um degrau, mas para baixo e não para cima. Mas na realidade, a cada sacrifício que nós passamos pela vida, é Deus fazendo que nós subimos mais um degrau em nossa vida. E Deus nesta noite, Ele vem trazer uma palavra sobre Joel. A palavra diz que ali, sobre aquela terra, estava sendo lançada uma praga sobre aquela terra, porque o povo não respeitava mais. E vamos falar como eu estava falando antes, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez em sua imagem e semelhança. Mas relata que a mulher e o homem, ela desrespeita a ordenança do Senhor, comendo do fruto, aonde estava para conceber o pecado. Não era um fruto chamado fruto do pecado, porque a Bíblia relata que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós provamos do próprio Deus, e Deus não deixa até hoje que nós provamos dele, para que nós possamos receber as nossas bênçãos. Mas para nós provarmos de Deus, nós não precisamos ser somente a imagem, nós temos que ter a semelhança do Senhor, fazer as coisas que o Senhor nos ordena, fazer as coisas que o Senhor nos manda, obedecer a palavra dos seus senhores, estar sobre o amor pelo seu próximo e por Deus
de todo o seu vosso coração. Relata a Bíblia que agora, depois da desobediência, acontece o homicídio sobre a terra. E Deus ele começa a ver como o coração do homem começa a ficar pecaminoso. Porque agora, após ter aberto os seus olhos com o fruto que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles começam agora, de certa forma, a emigrar sobre a terra com a maldade. Deus enxerga agora um primeiro patriarca e entramos sobre a era patriarcal, aonde vem Noé e depois Abraão, Isaac e Jacó. E logo após nós temos a era dos juízes, e após a era dos juízes nós entramos na era sacerdotal. Pois todo o povo de Israel, desde menino quando nascia, seus pais indicavam a escola, a faculdade para estar estudando e ser um sumo sacerdote, e ser um sacerdote do Senhor, para a ordenância daqueles que estavam na terra. O sacerdote, ele falava a palavra do Senhor, mas o Senhor não falava com o sacerdote. O sacerdote simplesmente estava como se fosse um ministro de Deus, mas que não tem a presença do Senhor. O sacerdote, ele estava como um ministro de Deus, mas não acompanhava a ordenança do Senhor. Entramos numa era onde homens de grande porte começam agora a pensar que eles são os maioral e começam a se colocar como sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele ouvia Deus, mas após os seus sacrifícios. Deus está enxergando homens e mulheres ainda hoje, neste dia, como sacerdote, como sumo sacerdote de Deus. Quando Deus ele olha para a terra e vê que somente tem pessoas para falar a palavra dele, para falar a palavra do Senhor, e também para fazer sacrifícios aonde não cabe o Senhor. A Bíblia relata que Deus ele queria muito mais do que o sacerdote, do que o sumo sacerdote. Quer ver uma parte aonde Deus desagrada? E quando Deus estava para falar com uma mulher através da oração, nós vemos a oração de Ana. O sacerdote ele chega diante de Ana e enxerga Ana como embriagada, porque o vinho fazia parte da vida do sacerdote, do sumo sacerdote. A Bíblia relata no livro de Joel, capítulo 1, e no número de versículo 7, que os homens daquela terra, os sacerdotes, estavam agora acabando toda a sua colheita, estavam acabando tudo aquilo que eles plantaram sobre a terra. O vinho mais não poderia nascer sobre aquela terra, não poderia mais estar amassando dentro do lagar, aquilo que fazia com que eles tivessem o sacrifício para o Senhor. Tem pessoas que até hoje em dia só enxergam o Senhor quando tem alguma coisa de benefício, mas quando não tem, largam a presença do Senhor. O Senhor está querendo obediência, o Senhor está querendo dedicação, o Senhor está chamando homens e mulheres como eleito, como exército santo do Senhor nesta terra. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. E Joel ele entra ao perfil de profeta, mas pensa tu que Joel, nascido em Israel, ele queria ser profeta. Imagina tu estar numa situação que está tudo bem na sua vida e de repente Deus chega e fala que você tem que largar tudo aquilo para servir da forma que Ele quer. Isso é Deus te tirar do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio pertence ao mundo. Para quem serve a Deus, você tem que obedecer às ordenanças de Deus. Há muitas pessoas que querem ser pastores, há muitas pessoas que querem ser ministros do Senhor, mas não querem obedecer ao Senhor. Há muitas pessoas que querem estar no vínculo e até mesmo estão no vínculo do Senhor, mas não respeitam a palavra do Senhor. A obediência está faltando, a ignorância está entrando no coração, a soberba está entrando no coração, e por isso até hoje Deus ele vem castigando o povo de uma certa forma que nós vemos sobre o livro de Joel. Nós vemos que o povo passou por certas provas. O sumo sacerdote agora foi alertado que eles não poderiam mais fazer sacrifício, porque as suas colheitas agora estavam sendo exterminadas. O sumo sacerdote começa a se entristecer, como diz a Bíblia, no capítulo 1, versículo 9. Foi cortada a oferta de manjares, e ele
e animação da casa do Senhor. Os sacerdotes e os servos de Deus estão entristecidos. O que acontece é que a palavra dura do Senhor, quando vem sobre o coração de uma pessoa que está se dedicando para Deus, nunca é favorável, nunca é aceitável. São poucos que aceitam, são poucos que adoram, são poucos que se ajoelham no momento que Deus ele vem falar através do nosso coração. Imagina nos dias de hoje, Deus falasse para um profeta chegar dentro da tua casa e falasse para você colocar a tua casa em ordem. Depois de você ter feito tudo para Deus, orado, jejuado, glorificado, louvado ao Senhor e até mesmo pregado a palavra do Senhor. Assim foi a vida de Ezequias. Após ter destruído estátuas de Baal, após ter destruído os bosques de Satanás, chega a palavra do Senhor para falar para ele: coloca a tua casa em ordem, porque senão tu morrerás. O que acontece nos dias atuais é que nós queremos somente abundâncias. Se nós ouvirmos que vai dar um carro, nós queremos o carro e queremos saber até qual é a cor. Se nós ouvirmos falar que vai dar uma casa, nós queremos logo pensar logo em Copacabana ou até mesmo fora do país. Mas quando Deus fala da correção, são poucos que ouvem, são poucos que adoram. E relata a Bíblia que o livro de Joel, ele começa agora a ministrar sobre a cidade. E como eu tinha falado, Joel ele também estava sobre uma escola para sumo sacerdote, para sacerdote. E imagina você agora aceitar aquilo que você tinha no teu coração para você exercitar sobre essa terra. Eu não sei qual foi a faculdade que você entrou, mas até hoje não realizou o teu sonho. Mas uma coisa eu sei, que você está na faculdade de Deus, e Deus está para realizar os teus sonhos. Deus está para conquistar toda a tua família através de você, que é uma coluna forte do Senhor. Aleluia! Deus não quer ministros e estrelinhas, Deus quer profetas e profetisas do Senhor. Deus não quer palavras de mentira, Deus não quer palavras de engano, Deus quer palavras duras que possam converter o coração. Deus olha para a terra, e a terra de Judá ainda estava em pecado. E após sair de um cativo, quando o povo sai de um cativo, não é diferente dos dias atuais de hoje. Nós estamos passando por diversas murmurações. E infelizmente Deus mais gosta é quando nós estamos de uma certa forma com sofrimento. Porque o teu sofrimento é um agrado para Deus. Porque Ele vê a tua enfermidade, Ele vê a tua dificuldade como sorte na tua vida. Você está vivo nesta terra, você tem sorte de estar nesta terra e glorificar ao Senhor. Oh, glória! E quando Deus vê a dificuldade sobre o homem e a mulher, é o momento que mais Deus escuta a oração dos servos dele. É o momento que mais Ele vê joelhos se dobrando. É o momento que Ele mais vê jejum acontecendo. É no momento da tua aprovação que mais você ora. Mas no momento da bonança, Deus ele se entristece. Ele coloca no livro de Ageu: minha é a prata, meu é o ouro. E nós esquecemos do que o Senhor nos dá. O que acontece é que o profeta Joel, ele vê sumos sacerdotes, ele vê sacerdotes, e começa a observar toda a escola sacerdotal, e enxergar a devastação que estava acontecendo. O seu professor na faculdade sacerdotal estava triste. Os diretores da escola sacerdotal estavam tristes. Estavam todos entristecidos e não sabiam mais o que falar. Porque estavam entristecidos? Porque a sua terra não mais produzia. Mas quando você tem esperança, quando você coloca a esperança mesmo na tua tristeza, a alegria do Senhor é a tua força.
Entenda que um homem humilde, quem imaginaria que Deus ele escolheria no meio de nomes comuns como Joel? Quanto Joel devia ter sobre aquela cidade? E Deus vai lá e escolhe. E não é diferente assim em nossa vida. Sabe por que você tem um Senhor nessa terra? É porque Deus escolheu. Para profetizar, para jejuar, para orar, para falar palavras, para dizer as boas novas que Deus está falando sobre a vida dele e sobre a tua vida. Mas como nós deixamos de lado aquilo que o Senhor nos tem dado. A palavra de Deus diz que Joel, ele entra dentro da cidade profetizando. Sobre o capítulo 2 você já vai ver ele falando: tocai as buzinas em Sião, clamai em alta voz ao monte, a minha santidade, perturbe todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Sabe quando Joel falou isso? 400 anos antes de Cristo vir à terra. Sabe quantos anos tua promessa talvez esteja travada? Sabe quantos anos talvez a tua promessa ainda não aconteceu? Sabe lá quantos anos você tem esperado uma bênção em tua vida e de repente vem algo para entristecer o teu coração? Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite: Deus está fazendo tocar as buzinas para despertar toda a cidade, toda a humanidade, e as coisas que estão se cumprindo hoje, nada disso está diferente do que a palavra que está escrita dentro da palavra do Senhor. Os sacerdotes estudavam a palavra do Senhor e falavam para o povo, mas de uma forma que não respeitava o seu Senhor. Joel é um dos contemporâneos de Isaías. Isaías, ele abre os seus lábios no capítulo 1, versículo 3, que o boi, ele conhece o seu dono, a jumenta, a sua manjedoura, mas o filho do homem não conhece o seu Senhor. Escutai-os, abri os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, nós não estamos mais no dia de preocuparmos com carro, com casa. Quem sabe não se passaram mais 400 anos, porque eu já sei que já passaram 2 milênios, eu já sei que passaram mais 14 anos, eu já sei que a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir, e todos nós sabemos disso. E como nós vamos deixar os nossos familiares, os nossos parentescos, aquele que ainda não conhece a palavra do Senhor, sem saber o que pode acontecer? Quando fala para tocar a buzina, relata o perigo. Gideão, quando manda tocar os cantares, quando manda tocar ali as trombetas, o povo inimigo se amedronta porque sabia que havia um perigo. Amados, ninguém entra sobre uma batalha e grita lá dentro de uma batalha sem saber que vai ser vencedor. Qual é o soldado que vai entrar dentro de um exército inimigo, sozinho, e gritar como Davi gritou? Quem é esse incircunciso para falar do povo de Deus? Um exército inteiro estava temendo aquele que era chamado como gigante. Davi, ele entrou com confiança. E uma coisa eu quero deixar para você aqui nesta noite. A palavra de Deus diz, no versículo de número 25, eu vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão,
e a ruga, o meu grande exército enviei contra vós. Até parece que quando nós passamos por uma dificuldade, parecemos que nós não estamos sendo observados por Deus. Até parece que quando nossos filhos estão na rebeldia, quando a morte acontece em nossa casa, até parece que Deus não está observando nossa casa. Porque falta nossa crença, porque falta nossa confiança. Deus colocou nesta terra de uma certa forma para nós estarmos herdando o melhor desta terra. Mas quando nós passarmos desta terra, nós vamos ter a vida eterna ao lado do Pai. Grandes moradas estão te esperando. Aquilo que o inimigo ele te tirou, aquilo que foi tirado da tua vida, aquilo que foi de uma certa forma cortado da tua vida, Deus está falando aqui com uma palavra de Joel: eu restituirei tudo. Jesus falou para Pedro, quando Pedro pergunta o que ganharemos, e Jesus abriu a sua boca: aqui, Pedro, 100 vezes mais, e na outra vida, a vida eterna. Sabe a casa que tu mora aqui nessa terra? Essa tu não levará para o céu. Guarda a tua casa, coloque em oração. Não adianta nós queremos colocar seguranças nesta terra, porque os nossos dias são maus. Não adianta nós cercarmos a nossa casa de polícia, se Deus, Ele fala que não adianta a tua cidade estar sendo vigiada pelo sentinela. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amados, tudo que Deus quer para restituir tudo aquilo que nós perdemos nesta terra, porque todo ser que tem fôlego nesta terra, nós devemos glorificar ao Senhor. Quem pode glorificar esse Deus? Levanta as tuas mãos de profeta e profetiza nesta noite. Deus não quer te olhar mais como sacerdote, que somente na hora que tem sobre a tua vida você glorifica. Deus quer te ver como um profeta e como profetiza de Deus. Glorifica esse Deus. Amados, para me terminar a palavra, pensa na parte que foi mais humilhante da tua vida. Pensa naquela pessoa que você mais ama e no momento que mais você precisou, foi o momento que te deixou. Pensa no momento que mais você queria e tudo estava se acabando. Pensa no momento que mais você procurava, mas se distanciava ajuda para você. Pensa numa coisa: Deus te fez sobreviver. Você é um sobrevivente. Você